sabe o que são crenças limitantes? O que são? Como surgem? Como agem? O que fazer? Bora conversar sobre esse assunto? Você sabe o que são crenças limitantes? A gente precisa entender primeiro o que são crenças. Quando a gente fala de crenças, nós estamos falando de convicção, é uma certeza. Eu creio que isso é verdadeiro. Verdadeiro. No caso das crenças limitantes. Porque existem muitas crenças que são verdadeiras, sim. Mas hoje a gente vai falar especificamente dessas crenças que fazem com que nós duvidemos da nossa capacidade. Ela me impede ou ela dificulta muito a minha caminhada rumo aos meus objetivos. Quer ver um exemplo? Não consigo. Eu nem tentei, só que eu já começo a dizer que eu não consigo. O primeiro pensamento que vem é esse. Ou eu até começo a fazer, mas aí eu começo a ficar difícil, eu falo, não, eu vou parar, eu não consigo mesmo. Eu nunca vou aprender. Normalmente, quando a gente está falando de crenças, nós estamos falando de limitações. As palavras eu acho, e se, sempre, nunca, tudo, nada, elas são muito fortes dentro das nossas crenças limitantes. Uma outra crença é nem vou tentar. E essa semana eu recebi no direct de uma seguidora, tem 2 anos que ela está envolvida com uma pessoa, eles são amigos, ela gosta dele, mas ela não aguenta mais esperar. E ela tá com muita vontade de se declarar pra ele. Então ela mandou uma mensagem pra mim perguntando se ela falava pessoalmente, se ela mandava carta, porque o não ela já tinha garantido. Eu achei o máximo quando ela colocou o não, eu já tenho garantido. É uma pessoa que mostra claramente que ela não tem crenças que limitam para ela ir atrás daquilo que ela deseja. Claro que ela pode receber um não, isso é fato, mas isso não é suficiente para limitar o comportamento dela. Outros exemplos de crença, sou muito velha para isso, ou eu sou nova demais para isso, não tem jeito, eu vou viver a vida toda sozinha, é impossível ser feliz no trabalho, uma clássica que é feliz no amor, ruim no trabalho, ou ruim no trabalho, bom no trabalho, infeliz no amor. São crenças que a gente começa a trazer para nossa vida e que acabam trazendo um prejuízo muito grande para o nosso modo de viver. Como é que elas surgem? Aí a gente precisa entender. Desde que nós nascemos, nós somos expostos às crenças. É interessante a gente pensar que os nossos pais, os nossos cuidadores, os nossos professores, a nossa família, os nossos amigos, eles são os principais personagens na formação das nossas crenças. Então, desde que nós nascemos e a gente começa a perceber esse outro e a gente começa a imitar esse outro, ou o modo como esse outro nos trata, isso vai fazer com que a gente comece a acreditar que a vida funciona de maneira A ou B. Eu costumo dizer que pais são guias turísticos dos seus filhos. O modo como você vai se comportar, o modo como você vai apresentar esse mundo é o modo como esses filhos verão durante um bom tempo, como eles enxergarão durante muitos anos a própria vida. O lado bacana disso é que quando a gente se torna adulto, a gente pode mudar a nossa história. Existem coisas que são interessantes e a gente precisa realmente repetir o padrão do que nós fomos expostos enquanto criança. Mas existem outros comportamentos que a gente precisa ter as nossas próprias crenças, os nossos próprios princípios e as nossas próprias atitudes. Falando em crenças, vamos lá. Eu cresci num lar cristão. E a vida toda, meus pais me passaram as suas crenças sobre Deus, sobre a Bíblia, ser o nosso guia, e foi assim que eu cresci. Só que meu pai, ele tinha uma frase que ele batia constantemente na tecla. Simone, você precisa estudar por si mesma. Simone, você precisa descobrir. Simone, você precisa achar essa resposta. Quando eu entrei na adolescência. E aquilo me gerou um interesse, me despertou uma curiosidade e eu comecei a devorar a Bíblia.
E aí o que acontece é que não era mais o Deus que os meus pais passavam. Passou a ser o Deus pessoal. A Bíblia, eu tinha e continuo ainda devorando os personagens e os seus comportamentos. Se antes eu já tinha esse interesse, agora eu tenho muito mais. E hoje eu tenho as minhas próprias crenças, os meus próprios princípios. Eu desenvolvi um modo de relacionamento pessoal com Deus. E hoje eu tenho certeza que Deus me mostra o caminho que eu devo seguir. E sabe o que me chama mais atenção? Eu gosto muito de estudar. Vida toda eu sempre estou estudando, fazendo um curso e emendando em outro. Meu marido até brinca, calma, pode ser mais devagar, mas é algo que eu gosto muito. Eu tenho muito interesse em descobrir as coisas, em desbravar esse mundo e a leitura. Esse conteúdo todo que eu venho adquirindo ao longo dessa minha jornada de leitura, essa vida profissional, essa vida pessoal também. Quanto mais eu estudo, mais eu me certifico de que realmente Ele sabe o que é melhor para mim. A ciência tem descoberto muitas coisas nos últimos anos, mas já está tudo lá, já estava tudo lá. Por exemplo, em relação ao pensamento, que é uma área que eu gosto muito, Provérbios 4, 23. Cuidai com o vosso pensamento. Provérbios 23, 7. Assim como você pensa, assim o é. Mateus 6, 34. Não andeis ansiosos com o dia de amanhã. Filipenses 4, 6. Não andem ansiosos por coisa alguma. Filipenses 4, 8. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. É uma infinidade de verdadeiros tratados de psicologia dentro da Bíblia. E não só a questão da inteligência emocional, a gente encontra muita coisa também em relação ao comportamento. Mas vamos lá, voltando para o assunto, que nós estamos falando de crenças limitantes. As crenças limitantes são aquelas crenças que nos impedem de caminhar, nos impedem de continuar a nossa jornada, ou elas paralisam o nosso modo de agir, elas nos bloqueiam ou elas dificultam essa nossa trajetória em relação a esse modo de viver. Então, elas são estabelecidas desde que nascemos, quando começamos a entender quem somos e começamos a buscar referenciais na nossa vida. E aí eu queria que vocês pensassem um pouquinho nos pais, que aí quando a gente pensa em crenças limitantes, a herança familiar. E aqui a gente não está falando de questão genética, não. Nós estamos falando de um ambiente favorável para. São os casos mais comuns e mais conhecidos. Então, os nossos pais são exemplos. Então, se eu venho de um lar onde eu tenho uma mãe que é muito insegura, é uma mãe que ela praticamente não fala, ela tem muito medo, eu acabo desenvolvendo um padrão parecido. Claro que essa não é a regra, ok? Eu tô falando como é que as crenças limitantes surgem e a gente sabe que a imitação, ela conta muito. Então, eu vejo uma mãe sendo exposta à violência física, à violência psicológica, por exemplo. E aí eu começo a achar que a vida é desse jeito. E eu acabo repetindo esse mesmo padrão. Mas não é só por imitação, é também a partir do que eles falam para nós. Quando crianças, nós não temos filtro, então tudo aquilo que é dito, a gente vai absorvendo. Inclusive, existem estudos muito interessantes da vida intrauterina, mostrando que a criança, com menos de 20 semanas, ela já consegue escutar. E ela pode não entender, mas ela consegue sentir o que está acontecendo. Para vocês verem como é importante esse contexto em que os nossos filhos estão inseridos. Então, é muito importante que vocês prestem atenção. Se vocês forem pais, se você for pai, se você for mãe, eu queria que você focasse no teu papel como pai e mãe, mas depois você voltasse para o teu papel como filho há alguns anos atrás.
mas os pais, eles acabam, às vezes, colocando alguns rótulos. Por que você não é igual ao teu irmão? Por que você não faz desse jeito? Nossa, é sempre assim. Nossa, você não muda. Desde pequenininhas, as crianças, elas começam a ser rotuladas. Por isso que a gente precisa prestar bastante atenção. Aquilo que a gente fala pode ser muito importante para o crescimento dessa criança, mas aquilo que a gente fala pode ser bloqueador para o desenvolvimento pessoal dessa criança. Então a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente fala para os nossos filhos. Mas eu queria que você pensasse também, você, há algum tempo atrás. Coisas que foram ditas para você e que, se a gente for levar em consideração por que o pai e a mãe falaram isso, que aí você vai entender que eles eram tratados dessa forma e eles escutaram isso, eles estavam repetindo um padrão, muitas vezes, que acontecia com eles mesmos. Você não precisa continuar, não precisa permanecer nesse padrão. Mas agora o que você mais precisa é trazer para a consciência. Então, aquelas frases que quando você para prestar atenção, o que teu pai costumava falar para você? O que a tua mãe costumava falar para você? Ou um outro cuidador. De repente você não foi criado pelos pais. O que mais marca você? Que tipo de frases eles traziam para você? Mas tem uma outra forma também. Às vezes eles até têm um discurso muito legal. Ah, você é minha princesa, você é minha florzinha, aquela coisa toda. Mas o modo como eles nos tratavam era um modo ríspido, um modo autoritário, um modo grosseiro, ou um modo super protetor, do tipo, não, você não consegue, não, peraí, isso é muito perigoso, não, deixa que a mamãe faz, não, deixa que o papai faz. E quantas vezes, nesse modo de tratar, eles acabavam reforçando que você não era capaz, de que você não daria conta. Percebem? Então, pais que duvidam da capacidade dos filhos, ou pais que exigem e cobram demais das crianças, ou pais que comparam os irmãos, eles estão criando um contexto favorável para que as crenças limitantes ganhem força. E elas tragam um prejuízo muito grande no desenvolvimento dessas crianças. Por isso que eu quero que você faça sempre um paralelo. Você como pai, você como mãe, mas você como filho, como filha há alguns anos. Uma outra coisa importante também são as crenças pessoais. Quando a gente fala de crenças pessoais, são conclusões erradas sobre eventos. Claro que existem alguns eventos em que realmente aconteceram, é o que a gente chama de eventos adversos de vida. Então, meu pai abandona minha mãe, 2 anos depois a minha mãe me abandona, então eu começo a entender que o mundo é dessa forma. E eu começo a tirar conclusões em relação a ninguém gosta de mim, ninguém tá nem aí pra mim, a vida sou só eu. Eu começo a tirar conclusões a partir de experiências dolorosas. E aí, é importante que às vezes você também pense se são eventos dolorosos, e esses eventos normalmente é muito importante que se trate no contexto psicoterápico, porque você vai ter ferramentas específicas para trabalhar esses eventos traumáticos. Mas eu queria falar de outros tipos de eventos, que não necessariamente são traumáticos, mas que podem me levar a tirar conclusões equivocadas. Então, eu tenho uma prova de matemática e eu tiro uma nota baixa nessa prova. E aí no segundo bimestre eu tiro uma nota baixa de novo. Pronto, eu não sou boa em matemática e eu chego à conclusão de que eu não consigo mais ser boa em matemática. É uma crença equivocada, é uma conclusão errada sobre aquela experiência que eu passei. Um outro exemplo, nota baixa em redação. Eu sou péssima em escrever. Eu nunca vou conseguir passar no vestibular.
E aí eu começo a reforçar essas crenças limitantes. Tá bem claro? Então nós falamos sobre herança familiar, essas são as mais comuns. Falamos sobre crenças pessoais e normalmente elas estão associadas a conclusões erradas sobre determinados eventos. Mas o meio social, ele também pode interferir fortemente na formação das crenças limitantes. Quer ver um exemplo? Você tem uma amiga que você gosta muito. E aí essa amiga fala assim: "Ah, eu conheci fulana. Nossa, toma cuidado com ela, ela é muito perigosa. Você não conhece, você nunca viu, mas você já criou um bloqueio em relação a essa outra pessoa." Eu tive uma vez uma situação de uma paciente que ela passou por uma situação extremamente dolorosa com uma amiga, que na verdade não era amiga, e ela começou a estudar com a amiga dessa amiga. Então, no primeiro momento, ela pensou: eu não vou fazer amizade com ela, eu nem quero saber dela. Só que acabou acontecendo delas caírem no mesmo grupo de trabalho e ela começou a perceber que a amiga da amiga não era uma pessoa ruim. Muito pelo contrário, ela era bem diferente da amiga. Mas no primeiro momento ela bloqueou, ela paralisou e ela não queria contato. E aí é quando eu te digo, quantas e quantas oportunidades a gente acaba desperdiçando por conta das nossas crenças limitantes. Quer ver um outro exemplo? A sociedade. A sociedade também tem uma influência muito grande em relação à formação das crenças. Então, são elevados padrões de beleza, um modo, um estilo de corpo, um tipo de cabelo, e aí a gente nunca vai conseguir porque o nosso biotipo é completamente diferente. E aí a gente sofre porque a gente não está dentro de um padrão. Que loucura é essa? Quando a gente não questiona, quando a gente engole, quando a gente pega tudo sem fazer uma reflexão sobre o que estamos fazendo com a gente acaba pagando um preço muito alto por isso. Quer ver outro exemplo? Eu só vou ser feliz se eu tiver uma família, se eu tiver um filho. E aí eu fico pensando, e as mulheres que não se casam? Os homens que não se casam? As mulheres que não têm filhos, elas não vão ser felizes? Que história é essa? Quando a sociedade impõe um modo de funcionamento, quando ela impõe um estilo de vida e a gente se vê fora desse estilo de vida e a gente começa a sofrer por causa disso, a gente precisa prestar atenção porque as crenças limitantes, elas estão ativadas. Mas tá, então a gente já entendeu o que é uma crença limitante, a gente está entendendo que ela limita, ela impede a gente de prosseguir de uma maneira leve e tranquila. A gente já entendeu também que as crenças, elas podem bloquear e nos paralisar em relação aos nossos objetivos de vida, em relação à nossa própria vida. A gente já entendeu que as crenças, elas surgem a partir de herança familiar, de lógicas equivocadas, então a gente está falando de conclusões erradas. A gente já entendeu que o meio e até a sociedade, eles influenciam em relação às crenças limitantes, mas o que fazer? Eu entendi que as crenças, elas me limitam e você falando, Simone, eu consegui identificar algumas crenças. E agora, o que eu vou fazer? Primeira coisa que você precisa fazer: isso é fato ou isso é fake? Quando eu sinto que eu estou ficando triste por alguma coisa, peraí, isso é um pensamento ou isso de fato está acontecendo? Sabe aquela situação? Ai, fulano tá estranho, o que será que eu fiz? E aí você começa a se sentir mal por isso. Uma vez eu estava atendendo uma paciente e ela falou: recebi uma ligação hoje de uma colega do trabalho me perguntando o que ela tinha feito pra mim, porque eu passei e não falei com ela. Aí eu disse pra ela que eu não tava bem, que eu tive uma péssima noite, que não era nada com ela, e ela ficou tranquila. Mas você percebe que num primeiro momento,
o pensamento é: eu sou errada, eu sou a culpada, eu que fiz alguma coisa. Essa é a primeira informação que vem, é um pensamento que passou. O que é muito importante? Ela foi e ligou, ou seja, ela questionou, ela confrontou esse próprio pensamento. Só que ela sofreu até ela entender que o pensamento não era verdadeiro. Mas é assim que a gente lida com as crenças limitantes. Não é da noite pro dia que elas vão surgir. Sou eu trazendo para a consciência, questionando e confrontando. Acontece, eu preciso trazer para a consciência e eu questiono e eu confronto, e é assim que elas vão perdendo força. Então, na prática, o que eu tenho que fazer na prática? Aconteceu uma situação e eu venho. Não sou capaz, não consigo, eu não vou dar conta, isso não é pra mim, eu nunca vou conseguir, eu nunca vou ter um marido, eu nunca vou passar no vestibular, eu sempre vou errar, eu sou uma tonta, eu sou uma burra, eu não sei quais são as expressões que você usa. Eu não sei quais são as crenças que você tem colocado como verdadeiras na tua vida, mas na verdade são fakes, são notícias completamente mentirosas. E se você está há anos reforçando esse padrão, porque o problema das crenças é esse. O problema é que se eu não trabalho elas, eu só reforço, eu só internalizo cada vez mais, e elas vão criando raízes e elas vão literalmente me paralisando. Mas as crenças também têm um segundo aspecto de zona de conforto. É essa expressão que a gente usa. Quando eu digo, eu nem vou tentar porque eu não consigo, eu permaneço na minha zona de conforto. Isso não é pra mim não, nem vou começar. Só que, a que preço? A que custo? Quantas e quantas pessoas levam uma vida aquém por conta dessas crenças limitantes? Quantas e quantas pessoas vivem com o mesmo estilo de vida porque elas não se sentem capazes? A vida mostrou? Não. Uma ou outra pessoa falaram e essas pessoas começaram a acreditar em uma ou duas pessoas. O que é interessante é que quando você tá em processo psicoterápico e você começa a trazer essas histórias, a gente começa a entender a contextualização. Por que meu pai agia assim comigo? Por que a minha mãe agia assim comigo? Porque ele vem de uma mãe A e B, e aí a gente começa a entender que as crenças limitantes, elas acabam inclusive passando de geração para geração. Percebe como o assunto é sério? Percebe como o assunto é grave? Porque são crenças que vão paralisar, bloquear a nossa vida. Então, me percebi, trouxe para consciência que isso daqui não é verdade, que isso aqui eu acho, é um pensamento. Eu preciso reconhecer, peraí, então, se não é um fato, isso é uma crença limitante. Dê nome, ajude o teu cérebro a entender o que está acontecendo. Peraí, isso aqui é uma crença limitante. E comece a conversar consigo mesmo. Isso é real? O que tem de real nessa história? Por exemplo, uma vez eu atendi uma paciente, ela tinha recém-separado e, na verdade, quase um ano já de separação, e apareceu uma outra pessoa na vida dela. E ela começou a vir bem entusiasmada com essa pessoa e de repente ela fala: hoje ele trouxe algo que me lembrou o outro. E aí quando a gente começou a conversar, na verdade era um aspecto, e aí ela falou: ele me lembrou o outro, não quero mais saber, que ela estava com medo de repetir o mesmo padrão, e era exatamente isso que a gente estava trabalhando em terapia. Mas quando a gente foi ver o contexto, na verdade era um aspecto e que não tem nada a ver com o outro perfil. Então é muito importante que você preste atenção. Se é um pensamento, o que tem de real nele? De repente tem alguma coisa real, mas tem alguma coisa. O resto não é verdadeiro. Quando eu começo a conversar comigo mesma, eu estou dando condições para eu começar a questionar
a relativizar, a confrontar e até a eliminar essas crenças negativas, essas crenças limitantes. Se elas têm fundamento, às vezes elas podem nos proteger, mas crença limitante, elas não nos protegem, elas nos bloqueiam. Eu posso também tentar olhar de fora, como é que será que outras pessoas veriam essa crença? Será que elas iriam entender da mesma forma como eu? Por isso que é tão importante conversar com o outro. Percebeu que você está incomodada com uma situação? Percebeu que você começou a tirar conclusões sobre determinadas pessoas ou situações? Converse com uma outra pessoa, que isso vai te ajudar a ampliar. Estava assistindo ontem um filme com as crianças, um filme de crianças que são espiãs. Bem interessante o filme, não lembro o nome dele agora, é uma série. E aí a menina estava desconfiada que tinha um colega que era um dos maus, né? Das pessoas que ela estava espionando. Que ela precisava descobrir aí uma situação. E aí ele fez uma pergunta para ela: você quer tomar sorvete? E ela entendeu que ele estava pesquisando sobre ela. E aí ela foi conversar com uma outra amiga e a amiga falou assim: todo mundo vai perguntar, todo mundo gosta de sorvete, todo mundo vai fazer esse convite para tomar sorvete. Aí ela foi conversou com uma segunda amiga e a segunda amiga deu a mesma resposta. E aí ela se aliviou, ela ficou mais tranquila em relação a esse garoto. Mas é exatamente isso. Eu tenho uma sensação de que tem alguma coisa errada com isso e eu começo a sofrer. Converse com alguém. Como é que será que o outro iria perceber essa crença? E é muito importante que você preste atenção nisso. Essa crença, ela está me ajudando ou me atrapalhando? Olha só, se eu começo a entender que nenhum homem presta, quais são as consequências disso no meu papel conjugal? E inclusive no meu papel materno, eu tendo um filho, por exemplo. Se eu acredito que trabalho é só sofrimento, como é que vai ser essa minha vida profissional? A gente passa tanto tempo num ambiente de trabalho. Como é que eu vou encarar essa minha vida? Se eu acredito que não existe amigo, não existem amigos, não existe amizade verdadeira, os prejuízos disso na minha vida social. Se eu acredito que Deus, ele é um Deus tirano, um Deus autoritário, os bloqueios que eu vou ter de acesso ao meu Deus Pai, ao meu Deus Abba, que é uma expressão extremamente carinhosa. Se eu acredito que eu não sou capaz, se eu acredito que eu não sou merecedora de felicidade, qual é o impacto disso em vários papéis? Eu posso até não ter crenças limitantes ou pré-julgamentos, pré-conceitos em relação à minha vida conjugal, à minha vida social, mas se for no aspecto pessoal e eu acho que eu não sou capaz, então eu não vou ser capaz de conquistar praticamente nada. Quando eu percebo que essas crenças elas vêm com muita força, eu preciso olhar para elas, trazer para a consciência o que de fato eu estou falando para mim, para que eu possa seguir. Crenças que me paralisam, crenças que me bloqueiam, elas precisam ser eliminadas. Quanto mais eu questiono, mais eu estou me ajudando a ampliar o meu modo de enxergar a situação sob diferentes perspectivas. E é agora que você precisa focar no que realmente importa. Pense aonde você quer chegar e como que de alguma forma você mesma tem se bloqueado, se paralisado, se impedido de chegar aonde você mais deseja. É nessa hora que a gente começa a ressignificar os nossos pensamentos. A gente enxerga a nossa realidade com os outros olhos. Eu sei que em alguns momentos você vai fazer coisas que você realmente não é boa, mas nada que impeça você de desenvolver habilidades. Não significa que o fato de eu não gostar de matemática, eu não sou capaz de aprender. É aqui que eu quero que você preste atenção. Existem crenças
que vão nos incapacitar, vão nos bloquear. E existem fatos. Eu realmente não sou boa, eu tenho que ler mais sobre isso, eu tenho que estudar mais sobre isso, eu tenho que treinar mais. Vocês percebem? Não me limita, só está me mostrando a realidade para que eu possa prosseguir, para que eu possa saber aonde eu tenho que investir. E para concluir, eu queria ler Filipenses 4:13 com vocês, e a gente termina aqui. Lá diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Se você não está se sentindo capaz, se você acha que não é merecedora de felicidade, se você acha que a tua vida não tem como crescer, se você acha que você não pode ir além, que você não pode subir degraus, se você acha que você não pode ter uma vida transformada, uma vida abundante, uma vida extraordinária, eu queria que você guardasse esse verso. Tudo posso naquele que me fortalece. Gratidão, até a próxima. Tchau, tchau.